Hoje nós vamos conversar sobre um dos meus ETFs favoritos, se não o favorito. Ele é mais simples e intuitivo do que muitas pessoas acham. Elas acham que um ETF para ser bom e preciso tem que ser complexo, tem que ter um índice extremamente difícil de entender e difícil de acompanhar. E hoje eu vim provar para vocês que não. E eu basicamente estou utilizando desse próprio ETF para montar uma carteira para o meu sobrinho. Então hoje a gente vai estar conversando sobre o melhor ETF para mim. Então se você quer ficar sabendo de mais conteúdos como esse, não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também porque eu tenho certeza que você vai ser amarrado nesse conteúdo. A gente tem uma playlist completa só de estudos de empresa, de lives semanais. Então eu até te convido para toda terça-feira você comparecer aqui com a gente às 18h20 e a gente sempre tá dando uma aula sobre investimentos com foco no exterior. Mas sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre um dos meus ETFs favoritos, que é o que eu estou utilizando com foco no longo prazo para me expor à renda variável, que é o RSP. Ele basicamente ele traqueia, né? Ele segue o índice do S&P 500. A diferença é que ele não é exatamente igual o próprio índice, simplesmente porque ele pondera da mesma forma. Então você não tem essa grande concentração que a gente vê hoje em empresas de tecnologia, que representam aí 30, 40% quase, apenas no top 5, 6 empresas. Então a vantagem que eu enxergo do RSP é simplesmente essa. Você vai ter um ETF que ele vai estar ponderando da mesma forma. Então eu acredito que isso é uma boa maneira de você ser humilde perante a incerteza, que é algo que eu gosto de compartilhar bastante, simplesmente porque muitas pessoas acabam desconsiderando aquelas menores e tudo mais, achando que não tem pra onde crescer, e normalmente são essas que surpreendem. Beleza? Então, o RSP ele acompanha um índice de peso igual de empresas do S&P 500. Então, putz, eu acho isso extremamente eficiente, até porque ele tem um rebalanceamento que é feito anual. E provavelmente o ETF de peso igual mais conhecido é o próprio RSP. Até 2017 ele tinha um dobro da taxa de administração que ele cobra hoje, de cerca de 0,2%, o que eu acho que, se a gente for tirar a base de um índice amplo, né, se você for pegar um VOO, é bem maior. Só que a diferença entre você ponderar igual e ter um ponderamento exatamente igual do S&P 500, eu acho que faz uma grande diferença no longo prazo. Então a gente vai estar conversando aqui para ver como que foi o seu desempenho também, beleza? Então o RSP simplesmente pega todas as ações do S&P 500 e as pondera igualmente. A ponderação igual aumenta muito a pegada de ações menores do S&P. E diferentemente do próprio S&P, ele valoriza essas pequenas empresas. Então, a gente vê que a cena atual do S&P 500 é uma grande concentração em grandes empresas de tecnologia, as maiores empresas do mundo. Mas isso acaba resultando no próprio RSP possuir um beta um pouco mais alto. Mas você tendo consciência desse risco, né, você pode ter tranquilamente. Então eu sei que eu estou expondo a pequenas empresas da mesma forma que eu estou me expondo a Apple, Google, Microsoft. Enfim, eu acho que pra mim, né, pra mim essa é uma maneira inteligente de você se expor a um ETF. Então ele possui cerca de 14,5 bilhões de ativos sob gestão. Ele é da Invesco. Normalmente eu prefiro ETFs da própria BlackRock ou da Vanguard, mas a Invesco mandou muito bem nessa redução de taxa e eu acredito de todos os ETFs que replicam esse índice do S&P 500 igualmente ponderado, esse daqui, além de ser um dos mais eficientes, ele é o mais barato. Então isso no longo prazo faz uma diferença danada. Uma coisa que vale a pena a gente acabar levando em consideração aqui é uma coisa que a gente deve sempre olhar quando a gente vai investir em ETFs, é a eficiência
em replicar o índice, simplesmente porque o ETF ele é um fundo passivo que replica um índice. Então, se ele não é eficiente em replicar esse índice, fica complicado da gente conseguir ter confiança em um ETF, né? Porque basicamente quando a gente está comprando um ETF, a gente está comprando um índice. Então a gente vê que o spread do RSP é bem tranquilo, em comparação ao seu índice é de cerca de 0,02 centavos de dólar. Então é uma eficiência bem alta que se a gente for levar em consideração. Então a gente tem aqui algumas informações bem mais interessantes também. Seu foco é 100% nos Estados Unidos, como é o próprio S&P. A maior concentração que ele tem na carteira são empresas de finanças, as financeiras, né? E a gente vê que as maiores posições que a gente tem hoje, ou próximo do que a gente tem hoje, é o Tapestry, empresa de finanças também, 0,28%. Tem a Paycom, mesma coisa, tecnologia, mas só que seria quase uma fintech. A Align Tecnologia, ela basicamente é mais focada em saúde bucal. A General Electric, a GE. A gente tem a Lam Research, Zebra Technologies, a Darden Restaurants, a própria Invesco, a Gap. Então, se você for ver a ponderação dessas 10 dessas 10 principais posições do próprio ETF, eles representam cerca de 2,64%. Se a gente for tirar base isso daí do VOO, do IVV, do S&P 500 raiz, né, você acaba tendo uma concentração ali de 30%. São 500 empresas, então eu acho que fica uma concentração muito grande. Apesar de, nesse caso, a gente estar aumentando o beta pelo fato de ter menores empresas e tudo mais, para mim, vale a pena, porque ele se dispõe de uma forma melhor também frente ao índice. Agora a gente vai dar uma olhada de como foi o desempenho dele comparado com o próprio S&P 500. Então a gente aqui agora está com um gráfico do RSP comparado com o VOO. Então aqui a gente consegue ver que a rentabilidade dos últimos, vamos dizer aqui, é que aqui a gente está pegando desde 2004, que é o RSP. Vamos diminuir isso daqui para 5 anos. Então a gente vê o desempenho aqui nos últimos 5 anos do S&P 500, bateu ele, foi maior do que o próprio RSP. Só que se a gente for levar em consideração o período máximo que a gente tem aqui, ele dá um banho, né? Se você for tirar a base daqui. Então eu acredito que o RSP ele tenda a performar melhor. E você tem que entender também que ele vai cair mais durante as crises, né? Pode ver que ele tem uma volatilidade um pouco maior por essa concentração maior em pequenas empresas. Então elas tendem a sofrer mais. Mas a gente pode estar simplesmente vivendo uma possibilidade dessas grandes empresas de tecnologia estarem overvalued, ou seja, sobreprecificadas, e quando o mercado cair em conta disso, provavelmente o VOO vai sofrer bem mais do que o próprio RSP. Tudo vai depender daqui para frente. A gente não pode ficar simplesmente olhando para as rentabilidades passadas, projetando para o futuro. Beleza? E aí, o que você achou? Comenta aqui embaixo qual que é o seu ETF preferido, ou se você tem algum ETF preferido, qual que seria o único ETF que você investiria se você pudesse escolher apenas um para o seu filho aí pequeno. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero você na jornada do Investidor Brasil Afora no dia 17. Todos os dias vão ser 7 dias de live, do dia 17 até o dia 24. Todo dia às 6h20. Beleza, pessoal? Um abraço, tamo junto e tchau!